Olá! Hoje nós vamos falar das festas na escola. Nossa, mas parece ser uma coisa tão simples. Festa na escola, todo mundo faz. Todas as crianças frequentam. Parece tudo assim, tão fácil, né? Não é. Não é simples para quem tem um filho neurotípico. Não é simples para quem tem um filho com deficiência. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estamos chegando aí numa época onde a gente já passou pelo Dia das Mães, mas a gente tem festa junina, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Depois a gente tem o Natal. E essas datas comemorativas parecem muito bacanas e muito legais. E são. Mas para quem tem um filho atípico, às vezes ela significa certo sofrimento, certa decepção, certa preocupação. Vou explicar. A primeira coisa é porque nem sempre você sabe se o seu filho vai ser convidado ou não. Então, a primeira preocupação, em várias situações, acontece dessa criança ver toda uma movimentação na escola, mas ela não ser convidada para a festa, ela não ser convidada para o passeio. A segunda coisa é que nem sempre essa festa, esse evento, é pensado para dar oportunidades de participação para a pessoa com deficiência. Então, às vezes, na apresentação, não tem acessibilidade para a criança com deficiência física, por exemplo. A gente tem uma questão que, às vezes, a escola não pensa quando ela vai fazer um passeio externo ou quando ela vai alugar um salão de festas para fazer essa festa, ela não pensa na acessibilidade desse espaço e aí depois a criança ou chega lá no espaço e descobre que não tem condições, ou a escola percebe depois que já alugou, que já se organizou, e aí ou ela comunica o responsável que não tem condições de participar, ou ela simplesmente não convida. E isso é a exclusão da exclusão da exclusão. Né? E os responsáveis ficam muito sentidos com isso, a criança mais ainda. E a gente tem uma outra situação em que às vezes a escola convida, a escola leva, mas não cria condições para que essa criança participe da maneira adequada. Então é um barulho muito forte que incomoda essa criança, e aí não é pensado num espacinho que ela possa, ou essa criança não é preparada do que vem antes, do que vem depois. Não pensa, às vezes, no horário que essa criança pode apresentar. Então, coloca a apresentação lá para o final do evento, quando essa criança tem uma ansiedade terrível, e aí ela desregula durante o evento, porque ela está muito ansiosa, muito nervosa. Quando, infelizmente, não pensam que essa criança tem condições diversas, e aí ela precisa, sim, ter outros tipos de oportunidade de brincadeiras, talvez participar de outras apresentações, e aí tudo fica mais difícil. Por vezes, a gente cria, enquanto responsável, enquanto mãe, enquanto pai, expectativas. Expectativas de ver nossos filhos apresentando a musiquinha do Dia das Mães, do Dia dos Pais, apresentando aquela quadrilha, dançando naquela quadrilha. Eu não sei vocês, eu sempre tive esse sonho, essa expectativa, de ver os filhos lendo na formatura, se apresentando na creche. Como toda boa professora, eu sempre gostei dessas apresentações. Enquanto professora, enquanto criança, eu não era das melhores nessas musiquinhas, nessas apresentações, não. Mas eu sempre quis ver meus filhos nessas apresentações. Mas essa é uma expectativa minha, não dos meus filhos. E isso acontece com outros responsáveis também. Às vezes a criança nem tem uma deficiência, nem tem uma neurodiversidade, mas ela não gosta de se apresentar. E tá tudo bem. A gente deveria respeitar a condição dessa criança, respeitar a vontade dessa criança, porque essa é uma expectativa nossa e não dessa criança. E aí a gente gera uma irritação nessa criança, um sofrimento, as crises de choro, as crises de agressividade,
numa festa, onde deveria ser o foco, as apresentações, as atrações, e acaba sendo o foco, em muitas situações, os filhos neurodiversos. Os filhos que fazem birra naquele momento, que estão cansados, que estão estressados, que estão expostos a muitos estímulos, e aí isso gera um desconforto e muitos responsáveis acabam optando por não levarem seus filhos a esses eventos, o que gera ainda mais situações de exclusão. Então, vamos pensar aqui que a gente pode evitar isso tudo. A gente pode pensar em estratégias. A primeira de todo, e eu não estou falando só de alunos com autismo, tá, gente? Eu estou falando de crianças com TDAH, que às vezes tem uma ansiedade aí envolvida. Eu estou falando de crianças ansiosas, independente de ter deficiência ou algum transtorno. Eu estou falando de crianças tímidas. Eu estou falando de crianças com altas habilidades, porque às vezes são mais maduras, mais precoces e não gostam de participar de musiquinhas infantis, né, e outras coisas. Eu estou falando aí de uma gama de pessoas que têm suas peculiaridades, porque somos diversos. Então, a primeira que a gente pode pensar é na previsibilidade. O que é previsibilidade? É pensar nesse evento, organizar esse evento e organizar mentalmente essa criança também. Dizer o que vai acontecer antes, durante e depois. Planejar um horário para aquela apresentação e explicar para a criança esse horário. Isso reduz muito a ansiedade. E aí, quando você tem uma criança muito ansiosa nessa escola, ou que tem umas dificuldades, tenta colocar no início essa apresentação, vai revezando aí essas apresentações, porque quanto mais ela espera para essa apresentação, mais exposta a estímulos, música alta, barulho, interferências externas, ela está. E aí ela vai ficar mais agitada, mais ansiosa, mais sensível, e talvez ela esteja num estresse tão alto que ela não consiga se apresentar. Então, vamos pensar aí. A gente não precisa seguir aquele cronograma de creche 1, creche 2, creche 3, creche 4, 5, quinto ano, sexto ano. A gente pode mesclar esses anos e colocar a apresentação daquela criança que não consegue esperar. E a gente sabe dizer exatamente qual a criança que tem essa dificuldade. Outra questão é levar, se a gente vai para um espaço externo, por exemplo, um salão de festa, é comunicar como vai ser esse salão de festa, para esse responsável, para ele entender como é que vai ser o espaço e também fazer um certo preparo com esse aluno, com essa criança. Se for possível, até fazer uma visitação antes desse espaço para avaliar as condições de acesso, as condições acústicas desse local. É importante, porque toda vez que a gente vai fechar um espaço, a gente não vê lá da foto, né? Eu espero. Você entra no espaço, você observa. Então, você não observa só o espaço físico para saber se cabe quantas pessoas. Você tem que observar as condições de acessibilidade. Se eu tenho uma pessoa com deficiência física na minha escola, se eu tenho uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, eu tenho que verificar se esse espaço é acessível. Por lei, como ele é um espaço particular, mas de uso público, ele já deveria ter acessibilidade. Mas a gente sabe que isso não é uma verdade, não é uma garantia no nosso país, né? Infelizmente. E aí a gente pode planejar essas apresentações também, para que essa criança possa participar. Talvez ela não queira participar lá na frente, para o público, mas ela pode participar na produção do figurino, ela pode participar na elaboração dessa coreografia, na escolha dessa música. Usem as potencialidades dessas crianças. Eu tenho um aluno que ele não gosta de apresentar a musiquinha, mas ele faz cada poesia linda. Por que não? Num dia de festa junina, num dia dos pais, a gente colocar essa criança, claro, se ela quiser, para apresentar uma poesia dela. Eu estou valorizando uma potencialidade. E, na verdade, qual o objetivo pedagógico das apresentações, das participações? Não é promover a interação, não é promover a cultura, não é promover as habilidades desses alunos? Então, por que não? Se eu tenho um aluno que desenha maravilhosamente bem, mas ele não quer se apresentar, por que não pedir para ele fazer um painel de exposição? Põe lá a plaquinha. Agora, a gente não precisa pôr lá a plaquinha. Aluno fulano de tal, portador, não nem coloca o portador, tá, gente? Aluno fulano de tal, deficiência tal. Não. Só coloca o aluno, a idade e a turma que ele está. E talvez o título daquele desenho, se tiver, né? Então, por que não aproveitar as potencialidades desse aluno? Não focar no que esse aluno não faz,
do que ele não consegue, mais no que ele pode, no que ele gosta. E eu tenho certeza que a sua festa na sua escola vai ser muito mais inclusiva, vai ser muito mais divertida, vai ser muito mais leve. Essas pequenas dicas aí. Então, pensa na previsibilidade, faça o planejamento e busque os talentos da sua escola. Pai, mãe que tem criança e não gosta de se apresentar, não force essa criança. Vai lá na escola e conversa. Olha, ele não quer se apresentar, mas ele sabe fazer isso, isso, isso. Por que não? Você também dar sugestões para essas apresentações, para esses passeios. Tenho certeza que esse diálogo aí pode melhorar e muito os seus encontros aí sociais dentro da escola. Eu espero que eu tenha ajudado e contem aí se seu filho participa, se seu filho não participa, se ele se apresenta, se ele não apresenta. Se você tiver histórias também interessantes, digam aí, bom? Até a próxima!